Essa terça-feira de show rural é o primeiro dia com chuva aqui no Parque Tecnológico, mas isso não impede de a gente trazer o Estúdio Bioparque com todas as informações para você que acompanha a gente aí pelo YouTube. Eu já estou aqui com o meu convidado dessa entrevista, que é o Carlos Araújo, CEO da Lauf Construções, e o nosso tema da conversa é inovação sustentada pela empatia, entendendo as necessidades dos clientes para a criação de novos produtos. Carlos, seja bem-vindo ao Estúdio Bioparque. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição aí para esclarecer mais esse tema tão interessante. Perfeito. Aliás, esse tema ele é proposto porque é isso que vocês fazem na prática, usar a empatia para entender a necessidade do cliente? Sim, e inclusive tem alguns exemplos muito práticos. Nós já desenvolvemos linhas de produtos onde o cliente nos apresentou um problema que ele tinha e nós, analisando o problema dele, criamos novos produtos para poder atender o problema que ele tinha. Com isso, ganhando a empatia dele e mais, mostrando para ele a importância que ele tem e a importância de você ouvir o cliente e entender para poder atendê-lo da melhor forma possível. Estou imaginando aqui que isso é tudo que o cliente quer na hora de contratar um serviço ou produto mesmo, né? Isso estimula ainda mais o cliente se sentir satisfeito nessa jornada que ele vai ter com vocês? Além de se sentir satisfeito, o principal, ele se sente parte da solução, né? Muitas vezes o que acontece, o cliente ele tem um problema e muitas vezes o que acontece, só se é aumentado o tamanho do problema. Nós procuramos sempre estudar qual é a melhor solução usando a nossa tecnologia de concreto celular para poder resolver o problema dele. Aliás, eu já te pergunto, esse concreto celular é a principal expertise hoje da Lauf Construções? Sim, nós somos especialistas em tecnologia em concreto celular, sendo que o concreto celular existe no Brasil desde os anos 50 e no mundo desde os anos 20. Mas eu queria explicar melhor, talvez para quem esteja assistindo a gente pelo YouTube e não ouviu falar ainda dessa expressão, concreto celular. O que é isso, Carlos? O concreto celular, para que vocês possam entender, ele é um concreto, no nosso caso da Lauf, nós desenvolvemos um concreto químico, onde nós utilizamos composto químico, que nós desenvolvemos já há 5 anos, cimento, CP5 e areia. Nós criamos uma máquina específica que faz toda a quebra de molécula da massa, toda a mistura, e a partir daí nós utilizamos formas de alumínio que eu monto o bloco de concreto celular. Então a massa de concreto celular é uma massa porosa, que ela, através de compressão de ar, você consegue ter uma massa elástica e ao mesmo tempo cria uma resistência muito forte. Diferente dos modelos em EPS que existe hoje, nós utilizamos a parte química, transformando uma massa química para utilização em vários tipos de produtos. Pensando que isso é algo inovador e certamente para a gente que está ouvindo pela primeira vez esse tema, parece algo de muita tecnologia. Em que ambientes, em que tipo de construção que esse concreto celular pode ser utilizado? Então, nós da Lauf pensamos durante muito tempo qual era o maior problema da construção civil. E nós identificamos que o maior problema era a mão de obra, o custo de mão de obra, tempo de entrega dos itens, quando você já tem toda a estrutura pronta, quer dizer, subir, fazer o fechamento de um prédio, por exemplo, onde tem a maior dificuldade. Dentro desse cenário, nós decidimos pensar numa nova solução. A inovação, muitas vezes, não é só de problema que já existia, exatamente da construção civil nesse fechamento. Então, por exemplo, o primeiro produto que nós fizemos foi um bloco de concreto de celular de 1,5 metros, que ele faz o fechamento de paredes. Ele substitui o tijolo, com uma vantagem, ele tem 1,5 metros, então cada 2 blocos é 1 metro quadrado. Retomando a nossa entrevista aqui com o Carlos Araújo, até porque eu falei para vocês que é o primeiro dia de chuva
aqui no Parque Tecnológico da Copavel. E não é qualquer chuva. Teve uma hora que choveu bastante lá fora. Sim, Você bastante. conseguiu escapar desse toró? Eu vim meia hora mais cedo para poder secar. É isso aí, estratégia é tudo. A gente estava falando então sobre qual é a principal expertise da Lauf Construções no mercado que é tão cheio de inovações. E você estava me falando do concreto celular, né? O que é esse concreto celular? O concreto celular, ele é para ser bem direto, ser bem objetivo, o concreto celular, ele cria bolhas de ar dentro da massa, né, através de um composto químico que nós desenvolvemos, e com o cimento e areia, através de uma máquina específica que nós temos, criamos esse concreto celular, né? E a partir daí, nós pensamos como usar isso na construção civil que pudesse resolver um problema de fato. E o problema que nós identificamos era o problema de fechamento de obra, né? Porque a construção civil é feita de etapas, começando desde a sua estrutura, e aí usando o exemplo da chuva, né? Quando você está na fase de estrutura, chove hoje, você não consegue começar a trabalhar amanhã, né? Você tem que esperar um tempo considerável para você conseguir fazer toda a sua estrutura de base. Isso afeta muito na construção civil, e isso acaba gerando um segundo problema, que é o tempo de fechamento da obra. O tempo de fechamento, ele é quando você tem todo o esqueleto pronto e você começa a fechar com bloco ou com tijolo. Então, dentro desse cenário, nós procuramos buscar como aplicar a tecnologia de concreto celular para que facilitasse a área de construção civil. E como nós fizemos? Criando o primeiro produto, um bloco de concreto celular, aonde você tinha de 1 metro, ele com 1 metro e 1 metro de comprimento, com meio metro de altura, e cada 2 blocos 1 metro quadrado. Fazendo isso, o que nós fizemos? Nós aumentamos a velocidade de fechamento de uma obra. Ao mesmo tempo, ele é de fechamento, então nós não mudamos a maneira como o mestre de obras ou o pedreiro trabalha. Nós nos preocupamos com isso, para não ter que retreinar toda a mão de obra para poder fazer isso. Essa expertise, Carlos, de desenvolver, aliás, de trabalhar com um produto, como é o concreto celular, que otimize o tempo da obra, aí vocês já estão trabalhando com a própria empatia, porque isso é tudo que quem vai construir uma obra quer, né? As pessoas não gostam de ter que ver aquela obra que estava prevista para 5 meses se transformar em 1 ano e meio, né? Então isso já é empatia também, concorda? Sim, exatamente. E lembrando, quando a gente fala em fechamento de obra, o grande problema, muitas vezes, dos atrasos da obra que se dá é em função de etapas anteriores ao fechamento, né, que acabam impactando nisso. Então a gente consegue ajudar a construção civil a melhorar nisso. E um outro detalhe importante com relação à empatia é que eu reduzo o custo final da obra também. Porque o concreto celular, ele permite, por ele ser poroso, que você não precisa, você pode rebocar ele direto. Você pode colocar uma textura dele, você pode fazer o fechamento dele ou a cobertura do bloco direto no próprio bloco. Então você ganha velocidade e você economiza custo também da obra. Ô Carlos, e essa possibilidade de utilização do concreto celular, ela está disponível apenas para um tipo de obra, por exemplo, grandes obras, ou então vou construir um barracão, ou eu posso utilizar essa possibilidade em vários tipos de construção? Você pode, como ele é de fechamento, qualquer tipo de construção civil você pode utilizar. O que eu enfatizo com o cliente? E aí vem também a empatia. Entender o projeto dele, para poder dizer qual é o melhor tipo de bloco que eu posso fornecer para ele. Vou dar um exemplo prático de prédios. O prédio a gente pode usar o bloco, porque eu tenho vários blocos de tamanhos diferentes, larguras diferentes. Então um bloco de 15 centímetros, por exemplo, maciço, eu faço o fechamento externo de um prédio, por exemplo. E as paredes internas do prédio, eu posso usar um bloco de 10 centímetros maciço, porque ele vai aumentar a área útil disponível dentro do apartamento ou dentro da sala comercial. Então, dependendo do projeto, eu faço isso. E mais um detalhe, o meu bloco ele é alveolar, ele tem aquele buraco no meio, né? Então, eu tenho de 6 alveolares e de 2 alveolar. Por quê?
Vamos imaginar numa área onde tem encanamento ou uma área que vai muita estrutura elétrica. Eu passo toda a parte por dentro do bloco, evitando aquela quebradeira que tem quando você faz o fechamento da parede. Hoje, qual você considera o principal diferencial da Lauf Construções? Sim, a gente já sabe que a expertise de vocês é trabalhar com esse modelo de concreto. Agora, imagino que não seja a única empresa do Brasil ou do mundo que faça isso, mas certamente vocês têm um propósito e um diferencial. E eu queria que você me descrevesse qual é, na sua opinião. Principalmente a empatia com o cliente, né? Nós acreditamos muito que o cliente ele tem, primeiro, um sonho, segundo, o custo, que é muito importante para ele, e terceiro, ele quer que o problema dele seja resolvido. Muitas vezes o cliente ele não entende de construção civil, ou tem uma experiência limitada nisso. Então, por isso que a Lauf ela tem um corpo de arquitetos, engenheiros, e nós trabalhamos com o nosso cliente chave na mão. E os nossos projetos são fechados, para não ter o famoso, gastou 100, vou gastar 150, reserve 150. Não, nossos projetos são sempre fechados e a gente procura sempre trabalhar no começo, meio e fim. Que legal conhecer a história de uma empresa que pensa assim e atua com essa empatia. Agora eu queria saber qual foi a impressão da Lauf Construções ao conhecer o Bioparque. Agora tem uma história interessante. Vou tentar resumir o mais breve possível. Nós chegamos ao Bioparque para conversar com o Bioparque para fazer uma pesquisa de desenvolvimento para o concreto celular. Quando nós chegamos numa reunião com a área comercial e a área de P&D, surgiu uma oportunidade de uma devolução de um terreno de um cliente que tinha comprado e estava devolvendo ao Bioparque. Nesse momento, nós fechamos, eu tomei a iniciativa e comprei o terreno, sem ter nada conversado com o meu sócio. Ele quase que me bateu depois, mas tudo bem. Mas aí, a partir daí, nós tivemos todo o apoio do Bioparque para fazer toda a parte de estruturação da empresa, começar a desenvolver. O Bioparque é o nosso grande parceiro. Hoje, principalmente, nós estamos apresentando, vou fazer uma palestra no Bioparque, no Show Rural Digital, sobre o concreto celular também. E, ao mesmo tempo, o Bioparque me proporciona a grande possibilidade de fazer parte de algo que está sendo construído do zero. Nós somos a primeira empresa do lado industrial a ter a matrícula do terreno. Nós estamos dentro do Bioparque desde junho de 2022. Né? Então a gente já está 1 ano e meio quase lá trabalhando com eles. Né? E isso nos engrandece muito, nos favorece bastante com relação a apresentar ao mercado e principalmente acreditar no objetivo, no projeto do Bioparque. Então, pela sua fala, eu estou percebendo que essa parceria com o Bioparque, ela vai além de uma localização geográfica. Tem algo de propósito mesmo, de paixão pela inovação, de fazer algo com diferencial para as pessoas. Sim. Eu estive na pedra fundamental do Bioparque em 2016, quando foi apresentado o projeto Bioparque. Naquela época foi quando eu conheci o Luiz Donaduzzi. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi ele ter chamado todas as famílias que venderam os terrenos para o Bioparque para entenderem o que seria feito no futuro. Então, dentro dessa filosofia é que a Lauf se enquadra. A Lauf acredita muito que o propósito de uma empresa não é só ganhar dinheiro. O propósito de uma empresa é deixar um legado e, principalmente, trazer a empatia para o seu cliente final. Problemas existem? Claro que existem. Divergências existem? Sempre haverão. Só que o importante é a filosofia, o importante é aquilo que se faz com o coração, com a vontade de querer crescer e ajudar o próximo. Depois dessa conversa, dividida em duas partes por conta da chuva que cai lá fora, eu só tenho a agradecer pela tua presença aqui no estúdio Bioparque, Carlos. Eu agradeço a oportunidade com vocês. Também o prazer que eu tenho, te acompanho já há muito tempo. Eu sou de São Paulo, eu sou paulista, vim importado pelo PTI da Itaipu em 2016. Aí eu conheci você pela TV,
né? Tenho uma grande empatia por você e gosto muito do teu trabalho, parabéns por ele. Eu que agradeço. Né? E você que está hoje, pensando em construir, pensando numa alternativa melhor, com uma redução de custo e principalmente velocidade, fale conosco na Lauf. Nossas redes sociais estão abertas, Lauf Construções, procure-nos, estamos à disposição. É isso, com mais esse case de empreendedorismo, inovação, sucesso e um diferencial importante no mercado, eu encerro mais essa entrevista aqui no Estúdio Bioparque, direto do Show Rural Cascavel 2024.